Talvez hoje você esteja cansado. E não é aquele cansaço que o corpo tem que uma noite de sono resolve, mas aquele cansaço da alma que você carrega quando acorda e continua ali. Quando você deita, você talvez tenha orado tanto que já nem sabe mais o que falar para Deus. Talvez você tenha chorado tantas lágrimas escondidas no escuro do seu quarto, onde ninguém te vê, que já se acostumou a sorrir por fora enquanto desmorona por dentro. E o pior de tudo não é a luta. O pior de tudo é o silêncio. Porque você ora e parece que as palavras batem no teto e voltam para você. Você espera e o tempo passa. Mas nada muda. Você busca e o céu parece fechado. Você precisa assistir esse vídeo porque Deus tem todas as respostas aqui. Você busca, os céus estão fechados e aí você vem aquele pensamento maligno do inimigo e sussurra cruel, que talvez tenha visitado você nessa semana esse pensamento. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele esqueceu de mim? Será que enquanto todo mundo recebe respostas, só a minha oração fica perdida no caminho? Não, pelo contrário, não acredite nessas vozes. Eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque se você está vivendo um tempo de silêncio, se os céus parecem quietos demais, se parece que Deus parou de falar bem na hora em que você mais precisava ouvir a voz dele, então eu tenho algo para te dizer que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está vivendo agora. O silêncio de Deus não é o que você pensa que é. E até o fim dessas palavras você vai entender por quê. Porque existe algo acontecendo neste exato momento que os olhos não conseguem enxergar. Deus, deixa eu falar a sua dor primeiro, porque eu sei que ela é real, ela existe. Eu sei o que é esperar por uma resposta que não chega. Ah, como sei, esperar a restauração daquele casamento, ver os dias passarem iguais, esperar a volta do filho que foi e o telefone continua mudo. Esperar a cura, esperar a provisão, esperar aquela porta se abrir e, em vez disso, ver tudo parecer ficar mais e mais difícil. Você fez tudo certo. Você orou, jejuou, creu, perseverou. E, mesmo assim, parece que tudo está exatamente no mesmo lugar de alguns meses atrás. Às vezes, até parece que está pior. Mas ninguém entende. As pessoas olham você e veem alguém de fé, alguém firme, alguém que não desiste, mas elas não veem as suas madrugadas, elas não veem o seu travesseiro molhado, elas não veem um aperto no peito quando você está sozinho, sozinha em casa e fica em silêncio. E o peso de tudo cai sobre os seus ombros de uma vez só. Tem uma solidão muito específica no tempo da espera. Uma solidão que não é falta de gente ao seu redor. É a sensação de que ninguém pode carregar isso com você. Você não pode dividir o peso com ninguém. Nem mesmo Deus, ao que parece, está querendo ajudar. Ele está calado. E quando Deus fica calado, a sua alma sente. E sente-se mais sozinha do que nunca. Eu preciso te dizer com toda a honestidade, nesse ponto, muita gente desiste. Não desiste de Deus de uma vez, com decisões dramáticas, mas vai desistindo aos poucos. Para de orar com a mesma intensidade, começa a achar que não adianta mais, começa a conformar com a dor, como quem se acostuma com uma ferida que nunca fecha. E o coração endurece um pouco de cada dia, só para não doer tanto assim. E a fé, que antes era fogo, vira só uma brasa fraca prestes a apagar. Se você ainda está aí nesse lugar, eu não vim aqui te julgar. Eu vim te dizer que você está mais perto da virada do que você imagina. E que o silêncio que você interpretou como abandono é, na verdade, uma das maiores provas de que Deus está trabalhando. Porque eu preciso que você entenda uma verdade que vai quebrar a mentira que está te sufocando. O silêncio de Deus nunca foi sinônimo de ausência de Deus. Pensa aqui comigo. Quando o agricultor planta a semente, o que acontece nos primeiros dias? Nada.
Você olha para a terra e não vê absolutamente nada. Parece que a semente morreu, parece que se perdeu, parece que o trabalho foi em vão. Mas, debaixo da terra, lá no escuro, onde os olhos não alcançam, está acontecendo a coisa mais importante de todas. A semente está se rompendo, as raízes estão se formando, a vida está se organizando para brotar. O silêncio na superfície é exatamente o barulho do milagre acontecendo embaixo. É assim que Deus trabalha no invisível, nos bastidores, onde você não vê. E é por isso que a palavra diz em Abacuque, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Ainda que demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque 2, versículo 3. Olha só que precioso. Deus não disse não vai demorar a ponto de você nem sentir. Não, ele disse que ainda que se demore, espera. Ele conhece que a demora. Ele não nega a sua dor na espera, mas ele crava uma promessa no meio da espera. Certamente virá. Não vai falhar. O atraso que você sente não é um cancelamento. É tempo determinado. Existe uma hora marcada nos céus que os seus olhos ainda não conseguem ver no calendário. E enquanto essa hora não chega, Deus está fazendo algo em você que só o deserto consegue fazer. Porque é no deserto que Deus prepara aqueles que Ele vai usar de uma forma grande. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar um povo. Davi passou anos fugindo em cavernas antes de subir o trono. José passou pela cisterna e pela prisão antes de ir para o palácio. E o próprio povo de Israel teve que atravessar o deserto antes de pisar na terra prometida. Ninguém entra na promessa do mesmo jeito que entrou no problema. Deus usa o tempo do silêncio para te transformar, para arrancar de você aquilo que não serviria na nova temporada e para formar em você aquilo que vai sustentar a bênção quando a bênção chegar. Porque tem gente que quer a bênção, mas não suportaria carregá-la. E Deus te ama demais para te entregar algo que te esmagaria. Então, Ele te prepara primeiro, no silêncio, no deserto, na espera. Lembra do povo no Mar Vermelho? Encurralados, o mar na frente, o exército de Faraó atrás, nenhuma saída humana. E, no auge do desespero, quando todos gritavam que era o fim, Moisés disse: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14, 13 e 14. Repare na ordem que Deus deu no meio da pior crise. Estai quietos, aquietem-se, calem-se. Parem de se debater e deixem Deus trabalhar, porque enquanto os olhos deles viam só o mar fechado, Deus já estava preparando o vento que abriria as águas. O livramento estava sendo montado nos bastidores, enquanto eles só conseguiam ver o problema em frente. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você hoje. Você está olhando para um mar fechado, você está vendo só um exército que está te perseguindo, mas você não está vendo o vento que Deus já mandou soprar. Você não está vendo as águas que já começaram a se mover lá onde a sua visão não alcança. Porque o céu não está parado. O céu nunca esteve parado. Lembra-se da história de Lázaro? Quando Jesus soube que ele estava doente, sabe o que ele fez? Nada. Ficou mais 2 dias onde estava e Lázaro morreu. E as irmãs, Marta e Maria, devem ter sentido o mesmo que você sente. Senhor, onde você estava? Por que você ficou calado? Por que você demorou? Maria chegou a dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aquele silêncio de Jesus, aqueles 2 dias de demora aparente, não era um descanso, não era um descaso do Senhor, era uma preparação para uma glória muito maior. Porque curar um doente é uma coisa, agora ressuscitar um morto é bem outra coisa.
O silêncio de Jesus não estava cancelando o milagre sobre Lázaro, estava ampliando o milagre. E quando ele chegou diante daquele túmulo, com a pedra já no lugar, com o corpo já em decomposição e com toda a esperança humana já enterrada, ele disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? João 11:40. E então chamou: Lázaro, vem para fora. E o morto se levantou. Você entendeu? Aquilo que parecia o silêncio de Deus era, na verdade, Deus preparando a maior demonstração de poder que aquelas pessoas já tinham visto. O atraso fazia parte do milagre. A demora era proposital. O silêncio era a gestação. E é por isso que eu te digo com toda a convicção do meu coração, o fato de você não estar ouvindo a voz de Deus não significa que Ele não está agindo. Significa, muitas vezes, que Ele está agindo em algo grande demais para ser explicado no meio do processo. E a Bíblia declara em Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Esperar não é ficar parado com os braços cruzados, derrotado. Esperar, na linguagem de Deus, é renovar as nossas forças. É um ato ativo de confiança. E olha a imagem que ele usa, a águia. Sim, a águia não foge da tempestade como outras aves. Ela usa o vento da tempestade para subir mais alto. O mesmo vento que apavora os outros pássaros é o que eleva a águia. E Deus está te ensinando, neste tempo, a usar a tempestade para subir, a transformar a dor em altitude, a deixar que o silêncio te leve a lugares mais altos de fé do que você jamais alcançaria na facilidade. Porque há um propósito em tudo isso. Eclesiastes diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Sim, ele fez tudo formoso em seu tempo. Eclesiastes 3:1-11. Tudo, inclusive isso que você está vivendo, inclusive o silêncio, inclusive a espera, inclusive a noite que parece que não tem fim. Há um tempo e Deus faz tudo formoso no tempo dele, não no nosso tempo, que sempre quer tudo para ontem, mas no tempo dele, que enxerga o fim desde o princípio. E é aqui que eu preciso falar diretamente com o seu coração, bem aqui. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar? Escuta isso de novo, porque o inimigo quer que você acredite no contrário. Deus não atravessou com você todas as outras batalhas, não te sustentou em todas as outras noites, não te segurou quando você achou que ia cair, para soltar a sua mão exatamente agora. Não é assim que o nosso Deus age. A palavra dele promete: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Filipenses 1:6. Ele completa. Ele não abandona pela metade. E se ele começou em você, ele vai terminar. Enquanto você chora, Deus trabalha. Enquanto você acha que tudo está parado, o céu está em movimento. Enquanto você só consegue ver a noite, Deus está preparando amanhã. Porque está escrito assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Então a noite tem prazo. A noite não é eterna. Por mais longa que ela pareça, por mais escura que ela esteja, ela está chegando ao seu fim. E amanhã que vem depois dela carrega uma alegria que só quem chorou uma noite inteira consegue entender de verdade. E o salmista, que viveu o cativeiro, que viveu a dor, escreveu algo que é a profecia sobre a sua vida agora. Receba. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que sai chorando, levando a preciosa semente, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os feixes. Salmo 126, 5 e 6. Olha essa promessa, as lágrimas que você está derramando agora não estão se perdendo. Elas são sementes. Cada oração feita com o coração partido, cada noite de clamor, cada lágrima caída no silêncio,
Tudo isso é semente preciosa que está sendo plantada. E quem planta em lágrimas, a palavra garante, colhe com alegria. Você não vai voltar de mãos vazias. Você vai voltar trazendo os feixes. Vai voltar com a colheita do que parecia perdido. E sabe o que Deus está pensando a seu respeito nesse exato momento? Mesmo no silêncio, Ele mesmo revelou em sua palavra. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória, aleluia. Jeremias 29:11 diz: os pensamentos de Deus sobre você agora, no meio da sua dor, são pensamentos de paz e não de mal. Ele tem um fim guardado para você, e é um fim de esperança. O silêncio dele não escondeu a sua rejeição, escondeu um plano bom, que você ainda não consegue enxergar por inteiro, mas que ele já enxerga do começo ao fim. E mesmo nessa travessia você não está sozinho, sozinha. Por mais sozinho que você esteja se sentindo, existe uma promessa sobre você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91:1. Existe um esconderijo, existe uma sombra. E talvez seja exatamente nesse esconderijo que Deus te colocou, neste tempo. Não para te isolar do mundo por castigo, mas para te abrigar, enquanto Ele faz a obra. Tem coisas que só nascem no esconderijo. Tem intimidades com Deus que só se constroem no silêncio. E quando você sair deste esconderijo, você vai sair diferente. Vai sair mais forte, vai sair carregando uma autoridade espiritual que só o lugar secreto produz. Então deixa eu te dizer aquilo que talvez o céu esteja querendo sussurrar no seu coração agora. No meio de todo esse silêncio, não acabou. Aquilo que você acha que morreu pode estar apenas dormindo, esperando a palavra de Deus para ressuscitar. Aquilo que você enterrou com lágrimas pode ser exatamente a semente que vai dar a maior colheita da sua vida. O silêncio que você está vivendo hoje não é o ponto final da sua história. É só a vírgula antes da grande virada. Porque Deus está fazendo algo grande. E quanto maior é o que Ele está preparando, mais profundo costuma ser o silêncio que antecede. Ele se cala não porque te esqueceu, mas porque está concentrado, tecendo algo que vai te deixar sem palavras quando se manifestar. E quando essa hora chegar, e ela vai chegar porque está chegando, você vai olhar para trás, para esse tempo de silêncio, para essas noites que pareciam que não teriam fim, e vai entender que Deus nunca esteve ausente. Ele esteve trabalhando o tempo inteiro no invisível, onde os olhos não podiam ver, preparando uma restauração maior do que a dor, e uma alegria maior do que o choro, uma manhã maior do que uma noite. A palavra de Deus promete em Isaías 61 que Ele veio para dar-lhes glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61:3. Olha a troca que Deus faz. Ele pega as suas cinzas e tudo aquilo que parecia queimado, destruído sem volta, e devolve em glória. Ele pega o seu pranto e devolve em alegria. Ele pega a sua angústia e veste você de louvor. E essa é a especialidade de Deus, transformar o lugar de morte no palco da sua glória. Então, hoje, no meio desse silêncio, eu te convido a fazer uma coisa que parece pequena, mas muda tudo. Confia. Não porque você está vendo, mas justamente porque você não está vendo. E mesmo assim você escolheu crer que Ele está agindo. E isso é fé. E é nisso que os céus se movem. Levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas. A noite está acabando, o silêncio está prestes a se romper.
E o Deus que ressuscitou Lázaro, que abriu o mar vermelho, que transforma cinzas em glória, está fazendo algo grande na sua vida ainda hoje, mesmo que você não consiga ver nada. Se essa palavra tocou no seu coração ainda hoje, se você sente que Deus estava falando diretamente com você através dessas palavras, eu quero que você faça uma coisa. Desce até os comentários e escreve: Deus ainda está trabalhando, ou glória a Deus. Escreve isso como uma declaração, como uma semente plantada, como um ato de fé no meio do silêncio. E quando a sua virada chegar, e ela vai chegar, volta aqui. Conte o seu testemunho, porque ele vai fortalecer a fé de muita gente que ainda está esperando. Se inscreve no meu canal, porque a sua jornada de fé não termina aqui. E eu quero caminhar junto com você em cada palavra que Deus me der para compartilhar. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está vivendo um tempo de silêncio. Pode ser que essas palavras sejam exatamente o que ela precisa ouvir para não desistir. Que o Deus que trabalha no invisível, o Deus que nunca dorme, o Deus que está fazendo algo grande na sua vida, que encha de paz, que não depende de circunstâncias externas, e de uma esperança que o silêncio não consegue calar. Porque os céus não ficou em silêncio para te abandonar. Não. Os céus ficaram em silêncio porque Deus está fazendo algo grande demais para caber em palavras. E você vai ver, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.